Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos porque tu és fiel, justo, tu és o Deus verdadeiro, tu és o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há, Pai. Pai, a natureza, Senhor, é uma obra bela tua, Senhor, uma obra perfeita que o Senhor fez com as suas próprias mãos, Pai amado. Obrigado, meu Pai. Obrigado por ter a oportunidade de apreciar a tua natureza, Senhor, que o Senhor fizeste e cuidar, Pai. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por estar aqui, Senhor, levando a tua palavra através da internet. Obrigado, Senhor, por estar aqui levando a tua palavra pela internet, Senhor. E, Senhor, eu peço, Senhor, que teu nome seja cada vez mais conhecido, Senhor. E aceito, Pai amado, para que as pessoas que ainda não te conhecem façam de ti, Pai amado, o único Deus da vida delas, Pai. Nesse devocional que vamos fazer agora, meu Deus, eu peço, nos dê sabedoria, compreensão, Senhor, e entendimento de tudo o que vamos ler agora, Pai. E, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, nem leitores, Pai, mas praticantes. Praticar a Tua palavra dia após dia, Senhor. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a João. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João. João capítulo 5. Versículo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, tá? João, capítulo 5, versículos 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. A cura de um paralítico. Uma introdução dessa parte diz: este sinal, referência, João capítulo 2, versículos 1 a 12, revela que por causa do seu relacionamento com o Pai, Jesus tem a liberdade de desobedecer à lei de Moisés, que proibia trabalhar no sábado. Assim como seu Pai sempre trabalha, versículo 17, Jesus trabalha também, mesmo no sábado. Depois da reação negativa dos líderes judeus, versículo 18, Jesus fala longamente a respeito do seu relacionamento com o Pai.
versículos 19 a 47. E o versículo 1 inicia assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Vamos para algumas referências e comentários. De João capítulo 5, versículos 1 a 13. João capítulo 5, versículo 1. Uma festa dos judeus. Possivelmente a festa da colheita. Alguns manuscritos trazem a festa dos judeus, que seria a Páscoa. Referência a João capítulo 6, versículo 4. João capítulo 5, versículo 2. O portão das ovelhas. Ficava no lado norte da cidade de Betesata. Muitos manuscritos trazem Betesata, outros Betsaida. João capítulo 5, versículo 3. A última parte do versículo 3 e o versículo 4 esperava o movimento da água, sarava de qualquer doença, não fazem parte do texto original grego. João capítulo 5, versículo 9. Sábado, o 7º dia da semana do calendário dos judeus. Dia sagrado no qual ninguém trabalha.
no qual ninguém podia trabalhar. Referência a João, capítulo 7, versículo 23. João, capítulo 5, versículo 10. A nossa lei. As escrituras sagradas dos judeus, especialmente os 5 primeiros livros, referências Neemias, capítulo 13, versículo 19, e Jeremias, capítulo 17, versículo 21, era proibido levar cargas em dia de sábado. Referências Neemias, capítulo 13, versículo 19, e Jeremias, capítulo 17, versículos 21 e 22. E o versículo em destaque é o 13, que diz assim: Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Os anos são curtos para o feliz e saudável, mas 38 anos de doença devem ter se arrastado muito lentamente na vida do pobre homem debilitado. Portanto, quando Jesus o curou com uma palavra, enquanto estava no tanque de Betsaida, ele ficou agradavelmente sensível a essa mudança. Da mesma forma, o pecador que durante semanas e meses esteve paralisado em desespero e buscou incessantemente por salvação, torna-se muito consciente da mudança quando o Senhor Jesus profere a palavra de poder e dá alegria e paz no crer. O mal removido é grande demais para ser retirado sem nosso discernimento. O mal removido é grande demais para ser retirado sem nosso discernimento dele. A vida transmitida é notável demais para ser possuída e se manter inoperante. E a mudança realizada é maravilhosa demais para não ser percebida. Ainda assim, o pobre homem desconhecia o autor de sua cura. Ele não conhecia a santidade de sua pessoa, o propósito que sustentava ou a missão que o trouxera para o meio dos homens. Muita ignorância sobre Jesus pode perdurar em corações que ainda sentem o poder de seu sangue. Interessante. Muita ignorância sobre Jesus pode perdurar em corações que ainda sentem o poder de seu sangue. Não podemos condenar os homens precipitadamente por sua falta de conhecimento. Mas onde vemos a fé que salva a alma, precisamos acreditar que a salvação foi concedida. O Espírito Santo torna os homens contritos,
muito antes de torná-los santificados. E aqueles que acreditam no que ele sabe e conhece, logo entenderá com mais clareza aquilo que crê. Entretanto, ignorância é um mal, pois este pobre homem foi muito atormentado pelos fariseus e não foi capaz de lidar com eles. É bom poder responder aos opositores, mas não podemos fazer isso se não conhecemos claramente e com entendimento o Senhor Jesus. A cura da sua ignorância, entretanto, logo seguiu a cura da sua enfermidade, pois ele foi visitado pelo Senhor no templo após aquela graciosa manifestação e foi encontrado testemunhando que fora Jesus quem o havia curado. Que fora Jesus quem o havia curado. Senhor, se tu me salvaste, mostra-me tu mesmo, para que eu possa declarar-te aos filhos dos homens. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 122. Elogio a Jerusalém. Uma introdução desse salmo diz: Hino de Sião, referências, introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 4, em que pessoas em peregrinação pedem a Deus em favor da cidade. Primeiro, chegada a Jerusalém, versículos 1 e 2. Segundo, a cidade protegida por Deus, versículos 3 a 5. E terceiro, oração em favor de Jerusalém, versículos 6 a 9. E os salmos inicia assim: Canção de peregrinos, de Davi. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com vocês. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Vamos para algumas referências e comentários. O Salmo 122. Salmo 122.
Título hebraico. Introdução do Salmo 3, versículo 5 e do Salmo 4, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Casa de Deus. Para o salmista, era o templo de Jerusalém. Referência, Salmo 84, versículo 5. Salmo 122, versículo 4. Para cá sobem as tribos, para dar graças ao Senhor. Jerusalém era a capital religiosa de Israel. Salmo 122, versículo 5. Aqui estão os tribunais de justiça. Jerusalém era também a capital política de Israel. O rei julga. Em Israel, o juiz supremo era o rei, a quem os israelitas podiam apelar em última instância. Referências: 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2, 1 Reis, capítulo 7, versículo 7, Salmos de número 72, versículo 1, e Jeremias, capítulo 21, versículos 11 e 12. Salmo 122, versículo 6. Paz. Referência, Salmo 29, versículo 11. E por fim, Salmo 122, versículo 8. Patrícios e amigos. Eles vivem em Jerusalém. Os peregrinos que vieram de fora viajam de volta para casa. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 122. Que Deus os abençoe.